Boa noite, gente. Eu vou apresentar aqui os participantes dessa mesa, quem está compondo a mesa, mas antes eu queria avisar que algumas pessoas não puderam comparecer. O Denis e a Renata, infelizmente, não vão poder vir por problemas pessoais. E outra coisa também, infelizmente, os Guarani da Tecoape-Igualtã não puderam vir também por conta do falecimento de uma liderança importante deles na semana passada. Estão todos muito abatidos e eu queria deixar registrado aqui também a solidariedade, nossa solidariedade com eles, né? E aqui para a nossa mesa, então, nós temos, vieram compor essa mesa, então, o professor Fernando Nadal, que é professor de hidrografia, da área de hidrografia do Departamento de Geografia aqui da casa, a Sônia e o Ivandro, que são Guarani, Mbiá, da Tecoapiaú, lá do Jaraguá, e também o Rubem Siqueira, que é membro da CPT e da Articulação Popular São Francisco Vivo. Vou passar então a palavra para a Sônia e para o Ivandro. Nhando Carúdio, boa noite a todos. Meu nome é Sônia, em português, em Guarani Aramirim. Faço parte da comunidade Guarani, aqui do estado de São Paulo, que fica localizado ali no Jaraguá, no Pico de Jaraguá. E fico agradecida em receber o convite de estar falando sobre um problema tão grave hoje, né, que é a situação da água, né, do que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. E a nossa preocupação é muito grande porque muitos não sabem, né, mas as comunidades guaranis, o povo guarani, é um povo que ele respeita muito a água. É um povo que vive e sobrevive da terra, né? E a terra, ela tem que estar viva através da água. E nesse lugar onde nós moramos, lá no Jaraguá, com toda a destruição, né, de que os europeus fizeram aqui no estado de São Paulo, mataram a maioria das nascentes. E a comunidade vive uma situação muito crítica, né, dentro desse espaço que temos, né? É uma área de 1,7 hectares para quase 800 pessoas. E a gente estamos assim sofrendo muito em relação a isso. Esses meses que passaram em relação à falta de água, né? As crianças, a maioria das comunidades guaranis tem muitas crianças e muitos idosos também. E eles sentiram isso no próprio corpo, né? As crianças se desidratando, os mais velhos também. E a gente no desespero, sem saber o que fazer com essa situação. Porque o povo guarani, nós temos os nossos pajés, né? E eles nos avisam quando algo de ruim vai acontecer. Mas a gente não fica só para nós. Nós passamos isso para as pessoas também. E desde quando nós paralisamos a Bandeirantes, no ano passado, 2013, desculpa, a gente queria mostrar para as pessoas, não era para se mostrar, era mostrar para as pessoas que ali, naquele lugar, existe uma comunidade indígena
e que deveria ser respeitada, né? É um espaço muito pequeno, sem nenhuma estrutura física apropriada para uma comunidade indígena. Muitas pessoas olham e falam, mas aqui é uma comunidade indígena? Não parece. Mas as pessoas não entendem que quando os portugueses invadiram essa terra, esse país, eles vieram com o propósito de destruição, né? E eles conseguiram realmente fazer essa destruição através de matança dessas comunidades, né? Matando o que era de reserva natural que tinha na época. E sobrou esses arranha-céus que hoje vocês veem por aí, né? Eu estou falando isso porque a realidade ela tem que ser dita. Não adianta a gente cobrir o sol com a peneira, sendo que nós estamos passando realmente por uma necessidade muito difícil na comunidade. Tem um parque lá chamado Parque do Jaraguá, o Pico do Jaraguá, onde a FUNAI reconheceu 572 hectares para a comunidade Guarani estar usufruindo dessa terra. Foi reconhecido pela FUNAI, saiu em diário oficial e tudo. E o ministro da Justiça, infelizmente eu tenho que falar isso, ele não aceita esses 532 hectares e deixa a comunidade no 1,7 para 800 pessoas viverem sem nenhum tipo de dignidade de viver mesmo. A gente, quando vamos andar por aquele parque, a gente vê as áreas que ainda restam de nascentes lá. E mesmo assim, eles ainda querem destruir o que ainda resta de nascente. Os mais velhos sempre falavam para a gente que haveria um dia que essa água ia se acabar mesmo, porque o governo fala em desenvolvimento do país, só que ele esquece que desenvolvendo um país, ele mata vários seres. Alguns seres humanos, alguns seres vivos, plantas aquáticas, animais, os próprios animais. Eles esquecem que o ser humano necessita da água para sobreviver. Quando a gente está dentro da comunidade, a gente sempre fala isso nas reuniões, que Nyanderu, quando ele criou o céu, quando ele fez todo esse mundo, ele criou para todos os seres vivos viverem, né? A água era uma coisa que não precisava você comprar. Ela já está ali de graça para as pessoas. Só que o tal desenvolvimento ele é tão essencial para o governo que ele esquece que algum dia a população iria ficar sem essa água. Eles não pensaram, eles não fizeram um cálculo certo do que iria acontecer no estado de São Paulo em relação a isso. Em matando nascente, a nascente ela não nasce sozinha, né? Ela veio, alguém fez. Quem fez isso, para nós guaranis, foi o próprio Nyanderu, né? Que para nós é o nosso pai, é o que criou tudo. O povo guarani é um povo muito religioso, então nós acreditamos nessa realidade, né? Nós acreditamos que quando Deus põe a mão, ele faz tudo perfeito. Mas o ser humano ele é de uma capacidade tão incrível de destruir em minutos o que Deus fez, o que Deus deixou. Então, a nossa preocupação é essa, né? Em relação a isso, a água para nós é vida, a água para nós é a coisa mais importante que tem, porque é ela que nos dá força, né? Ela que nos dá vida. A nossa casa de reza, por exemplo, uma vez eu estava lá dentro na casa de reza e
E um dos mais velhos, ele estava molhando o chão de dentro da casa de reza. Aí ele falou, sabe por que eu faço isso? Eu falei assim, não. Ele falou, eu faço isso porque aqui não entra a luz do sol. Então a água precisa ter a umidade natural dela. E eu observando isso, eu prestei atenção, eu falei, gente, é isso mesmo. Às vezes as pessoas não respeitam, não vê a consequência do futuro, ela vê o presente e esquece que o futuro ele está ali bem perto da gente para acontecer as coisas. Muitas das vezes eu ia saía e eu via pessoas lavando calçada no dia de chuva. E eu ficava indignada, porque eu não posso falar para a pessoa, você não pode lavar calçada, está chovendo, para que vai lavar? Vai lavar calçada. A pessoa, lógico, ela viria contra mim. Lógico, a calçada é minha, eu faço o que eu quero, né? Tipo assim. E às vezes a gente não tem nem muito palavras para dizer o que a gente pensa em relação a tudo isso, né? As consequências do que o governo faz hoje, do que o governo nos prejudica e prejudica uma população que, às vezes, de uma forma tão manipulosa que ele faz ali, a mídia também, ela ajuda as pessoas a acreditarem no que elas estão falando ali. A televisão ela é muito boa, a mídia é muito boa, mas ela deixa as pessoas ser manipuladas através da fala de algumas reportagens. E nós vemos isso, né? Nós temos televisão também dentro da comunidade, a gente assiste essas reportagens e vê o tanto de destruição que já fizeram nesse país. Hoje a nossa luta é para que já destruíram já quase tudo, então a gente está nessa luta para que não destruam mais o que sobrou dela. Aquele parque do Jaraguá mesmo é um dos parques que a gente está segurando ainda ele por nós estarmos existindo ali ainda por perto. Porque se nós sairmos dali, ele vai ser destruído também, porque nós povos guaranis, a gente tem um lema de dizer que onde existe comunidade guarani, existe mata, existe rio e existe vida. Quando nós aceitamos fazer uma palestra como essa aqui, como na Câmara Municipal, para as pessoas entender um pouco melhor as comunidades indígenas, o porquê elas estão ali, para que serve aquela comunidade ali. Porque para o governo, ele fala que nós atrapalhamos o progresso do país. Eles deixam bem claro isso. As comunidades indígenas atrapalham o progresso do país. Nós atrapalhamos por quê? Porque nós não damos lucro para esse governo. As comunidades indígenas elas estão localizadas em áreas que eles querem usufruir para ter dinheiro depois. Fazer grandes empresas, construir grandes condomínios, fazer postos de gasolina, fazer garagens subterrâneas. Isso é importante para o governo. As comunidades indígenas não são importantes para o país. Hoje não é. Nunca foi. Ontem mesmo, no debate na Câmara Municipal, eu cheguei e falei que os verdadeiros bandeirantes, eles voltaram, eles reviveram nesse governo que está hoje. Eles estão bem vivos. Afonso Sardinha, Fernão Dias, Castelo Branco, os bandeirantes, eles estão, Anhanguera, eles estão bem vivos dentro desse governo hoje. Quem são eles? Bolsonaro, Cátia Abreu, ministro Eduardo Cardoso, ministro da Cultura, ministro da Educação, ministro da Saúde, ruralistas. Os que dizem donos de terras, que eles acham que foi eles que plantaram a terra lá. Foi eles que fizeram a terra e plantaram lá. Foi eles que plantaram cada árvore que existe e ainda em pé nesse país. Eles acham que foram eles que fizeram. Então, nós declaramos
firmemente que os bandeirantes eles não morreram no passado, eles estão bem vivos hoje no presente, são eles. Não tem mais um navio negreiro lá no Porto de Santos, mas tem eles lá em Brasília, assinando e tentando nos matar, nos destruir, através de portarias não declaratórias que eles não assinam. Uma demarcação não assinada é um índio a menos no país. Uma demarcação uma portaria não declaratória não demarcada é a morte de várias crianças indígenas que já no passado já mataram e continuam matando. É muito triste isso, além de matarem nós através de documentos fazendo que as demarcações indígenas não sejam feitas, como a PEC 215, por exemplo, se ela for aprovada lá no Congresso, acabam com todas as comunidades indígenas, mesmo as que estão já demarcadas. Acaba, porque os ruralistas eles estão ali para não nos defender, eles estão ali para acabar com nós mesmos. E nós lutando para que nos mantermos vivos, para que a floresta, os rios, a água, os animais e tudo que há dentro dela esteja vivo e esteja presente hoje. Às vezes a gente fica até cansado já estamos nessa luta há 515 anos. Não é de hoje, né? Porque desde quando, infelizmente, aqueles assassinos que saíram de Portugal e vieram falaram que descobriram o Brasil, mas eles invadiram uma terra onde já existiam pessoas aqui, e hoje nós vivemos nessa situação que as comunidades indígenas, como vocês veem pela televisão, existem. Então, eu peço que vocês reflitam nisso, nessa minha fala, reflitam, conversem com seus filhos, falem, olha, são indígenas, não morreram, porque o que o governo também quer é mostrar que nós não existimos nesse país, que somos falsos, não somos indígenas, não temos cultura e querem realmente acabar com o que resta das populações indígenas. Obrigado, Aveté. Eu vou passar para o Tupã, ele vai falar um pouco também sobre a nossa realidade. Obrigada. Boa noite. Chama Chereri Tupã. Meu nome é Tupã, em Guarani. Meu apelido para o português é Ivandro. É difícil a gente falar da situação hoje, porque acho que toda a população que mora na cidade sabe perfeitamente o que está acontecendo. E a gente tem um jeito nosso de aprender as coisas. A gente não aprende as coisas assim dentro estudando. A gente sabe que o estudo é bem legal, mas a gente costuma sempre dizer que a gente aprende as coisas na nossa vida, né? Como que é? Por que a água é importante? Por que a terra é importante? Por que a floresta é importante? Porque muitas vezes o governo ele usa muito a ciência para estudar qual o impacto que vai causar, quanto tempo vai levar, mas a gente sabe perfeitamente o dia a dia que isso está acabando. E o governo ele entrega o resultado daqui 3 meses. Mas a gente sabemos perfeitamente que estamos ficando sem água. Então, eu, como indígena, eu não consigo entender essa lógica de
Porque a gente não usa a ciência para saber o que está faltando para a gente. A gente usa a consciência de que as coisas não tá certo. E o resultado está bem claro. Então a gente ensina isso às crianças desde que eles são crianças. Por que ele não pode cortar uma árvore que está em pé ali? Porque a gente sabe que se ele cortar, morre. Se a gente falar para as crianças não pode jogar lixo no rio, a gente sabe por quê. Então, o que está... quando eu lembro muito bem que quando a gente mora dentro da aldeia, os mais velhos falavam o jeito de olhar e do jeito de entender. A primeira coisa que a gente aprende nessa formação de crescimento, eles falam assim, você tem que aprender a respeitar. Essa é a primeira base da educação. Porque os brancos, eles são assim, eles são assim. Eles são mais inteligentes. Eu nunca entendi a fala dos mais velhos nesse sentido de por que eles são mais inteligentes. E agora eu entendo perfeitamente. Porque eles usam muito a ciência. Eles nunca usaram a consciência para fazer as coisas. E quando a gente fala da Terra, por que a Terra é importante para a gente? Acho que para todos os seres humanos é importante. Porque se você não tem a Terra, você não tem como construir uma casa. Você não tem como comer. E as pessoas que moram no 13º andar aqui no centro de São Paulo, de onde que eles conseguem alimento para comer? Pelo que eu sei, aqui no centro de São Paulo é tudo de concreto, onde não vai nascer nenhuma arvorezinha. Então tem que nem a batata. Como é que se você furar a terra, você vai encontrar a trilha do metrô? Então esse tipo de alimento tem que vir de algum lugar. Então todo ser humano que vive na terra, ele se alimenta da terra. Mas infelizmente para o homem branco, tudo que existe na terra é mercadoria. A terra, a água e até o solo. Porque como é que se faz o tijolo? Poxa, mas tudo que existe na Terra, ele é para todos. Mas só que para você beber uma água no centro de São Paulo, custa R$5. E essa água que a gente toma na cidade, ele não é mais puro como nascente. Ele tem muitas químicas. E o que tem hoje, aqui no estado de São Paulo, se vocês verem no site do Instituto Socioambiental, 70% da mata preservada é onde estão as aldeias. Por exemplo, um amigo aqui, ele conhece a aldeia do Vale do Ribeira, é o Parque Estadual. Mas se você for lá, você não vai ver a abertura de estrada para fazer uma estrada de concreto. Você não vai ver um lugar, um canteiro de obra ali no meio. Isso nunca vai acontecer nas aldeias indígenas. Então, e por outro lado, muitas pessoas que a gente conhece falam assim, vocês são o dono da terra. Eu, como indígena, eu não sou o dono da terra. Primeiro, porque não fui eu que fiz. Segundo, a gente só usamos a terra. Porque quando a gente morre, a gente volta para a terra. Então, essa lógica de posse,
a gente nunca entendeu. E eu acho que a gente nunca vai entender. Como indígena, como temos a cultura diferente, o jeito de entendimento, a cosmologia guarani, ele é totalmente diferente. Então, para a gente não existe a posse. Aí eu faço uma pergunta para vocês todos. Talvez alguém me responda. Você pode ter orgulho de ter um carro do ano. Você pode morar num apartamento bom. Agora, me conte uma coisa. Tirando a casa, você tem tudo. Tem água, tem luz, tem telefone. Algum de vocês faz uma conta para mim e me convença no final. Você paga a conta de luz, água, telefone, a casa, o carro. Aí você tirando tudo isso, o que sobra para você que é sua? Aí você me fala assim, essa aqui é minha. Aí eu quero que você me mostre o que é sua de fato. E aí eu vou acreditar que aquele lugar é sua. Então, o ser humano, ele é refém do governo. Então não é só, se a gente for falar assim da ditadura, o povo sofreu. Mas a gente é refém do governo e a gente está nessa ditadura até hoje. Então isso nunca acabou. E quando a gente vai para a rua lutar pelos nossos direitos, o pessoal fala assim, nossa, eles estão fazendo bagunça, sendo que ele não sabe qual é o direito de ser um ser humano, qual é o seu direito de saber viver. Então a gente não está aqui para ensinar isso. A gente está aqui para que vocês entendam o que é viver e como podemos viver. E como podemos somar essa luta contra esse governo. A gente sabemos perfeitamente que sabemos qual é o progresso. Mas só que esse desenvolvimento ele não vem para mim. E quando isso tudo a gente está falando porque hoje a gente estamos vivendo não só o problema, a gente está passando a mesma dificuldade quando a gente mora na aldeia. E vocês estão passando a mesma dificuldade aqui na cidade. Então, se você for falar assim, eu tenho uma casa boa, tenho um carro bom. Mas só que, infelizmente, como os próprios brancos falam, a gente está no mesmo barco agora. Eu tenho uma cultura diferente, sim. Eu tenho um conhecimento diferente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se entender. Eu aprendi essa língua que não é minha para falar para vocês quem somos. Mas, infelizmente, vocês não vão aprender a língua que a gente fala para a gente se entender melhor. Aí, até. Obrigado.